E aí, nação, hoje vamos falar do Fla Basquete, que se reforçou muito para essa temporada. O Flamengo contratou, assim, jogadores muito bons. Trouxe o Iago, que é armador, trouxe o Hetzheimer, que é pivô, trouxe o Tiozito, que é alarmador, e agora fez a contratação, né, recentemente, do jogador Luque Martins. Ele ainda não jogou pelo Flamengo, mas ele também é alarmador, porque o Flamengo emprestou o Pedro Nunes, então aí ficamos com o Tiozito e o Luque Martins nessa posição. E o Flamengo já fez todos os seus jogos pelo primeiro turno do NBB, que nessa temporada atípica, no meio da pandemia, teve que se adaptar e criou um modelo com mini bolhas, que são sedes para os times não viajarem tanto. Então os times vão para essas sedes e fazem 2 ou 3 jogos no mesmo lugar. E a primeira foi o Maracanãzinho. O Flamengo começou muito bem, estreia contra o Minas, que a gente percebe hoje que é um adversário direto, já que no primeiro turno, Minas terminando aí como o líder e o Flamengo segundo colocado. O placar foi 102-68, um atropelo do Flamengo, e hoje a gente percebe que foi muito mais importante do que a gente achou lá no dia. Os outros 2 jogos no Maracanãzinho foram contra o Fortaleza, que também foi tranquilo, e o outro contra o Unifacisa, tranquilo, mas um pouquinho só mais apertado. E a segunda bolha, o Flamengo viajou para Mogi, fez 2 jogos por lá. O primeiro contra o Campo Mourão, tranquilo também, o Flamengo terminou com 15 pontos de vantagem. E o segundo contra o Pato Basquete, mais um atropelo, o Flamengo fez 105-70. A gente gosta quando passa dos 100 pontos, né? E o Flamengo manteve essa pontuação alta nos 2 jogos seguintes, que foram lá em São Paulo, no Morumbi. Primeiro contra o Pinheiros, o Flamengo fez 95-62, mas um jogo bem tranquilo, como vocês podem perceber. O segundo contra o Franca, que é outro adversário direto pelo título, foi 93-62 também. E o último lá no Morumbi foi contra o São Paulo, e aí mudou completamente. O Flamengo, que estava vindo tão bem no ataque, foi um dia muito ruim, quase não pontuou, foi a pontuação mais baixa do Flamengo por enquanto. Perdeu de 80-68 para o São Paulo. Infelizmente, no basquete acontece isso, né, de um dia a bola não cair, mas o importante é que o Flamengo voltou depois para outra bolha, em Mogi novamente, e voltou com a sua pontuação normal, muito alta. Fez um jogo contra o Paulistano, que ganhou de 104-76, e o segundo por lá foi contra o Bauru, 90-73. Então, como vocês podem perceber, depois daquele jogo atípico, que as bolas não queriam cair, o Flamengo manteve a cabeça no lugar e voltou a pontuar bem nos jogos. E depois de tantos jogos em São Paulo, viajou para Brasília, fez 3 jogos lá. O primeiro contra o Brasília, que é um rival aí de longa data do Flamengo. São os 2 maiores campeões da NBB. O Flamengo é o maior, mas hoje em dia essa rivalidade deu uma caidinha, que o Flamengo está muito superior nessa temporada, então, né? Mais um atropelo, foi 103-74. O segundo jogo muito bom do Flamengo também contra o Cerrado, que fez 20 pontos de vantagem no placar final. E o terceiro contra o Caxias, que no momento do jogo era o lanterna ali do campeonato, foi ruim. Flamengo mais uma vez com uma pontuação baixa, né, para os jogos que tem feito com pontuações altas. Foi 80-76, o Olivinha, que foi muito importante nesse jogo, junto com o Iago. E na última bolha do primeiro turno, o Flamengo voltou ao Morumbi, fez 2 jogos lá. O primeiro contra o Mogi, mais uma boa vitória com 31 pontos de vantagem. O segundo, que foi no dia seguinte, sim, o Flamengo fez 2 jogos em 2 dias, único time que aconteceu isso no campeonato, e aí perdeu para o Corinthians num dia que a bola de 3 não estava caindo. O Flamengo é um time que arremessa demais de 3, muito importante isso para o time, e nesse jogo não caiu. O Flamengo teve uma pontuação também ruim, e aí teve sua segunda derrota. E era também o último jogo do primeiro turno, o Flamengo estava cansado, muitos atletas tiveram Covid durante, né, a temporada aí, então isso também prejudicou um pouco. Marquinhos teve Covid, foi um que teve, ficou uns jogos afastado, que estava se recuperando. Então juntou tudo e no final das contas o Flamengo teve 2 derrotas nesse primeiro turno do NBB, mas foi um bom aproveitamento, terminou aí em segundo lugar. O Flamengo
mostrou pro que veio essa temporada aí. Vamos brigar por mais um título do NBB. Já somos os maiores campeões, vamos em busca de mais um. E o Flamengo também vai jogar mais competições nessa temporada. Vai começar o Super 8 e a Champions League das Américas, que a gente tá querendo muito, né? Então vamos pra cima deles, Flamengo. Vamos ganhar porque a gente tem time pra isso, né? E agora vamos jogar outras competições. O Flamengo é o time que tem um aproveitamento...